Você já percebeu que quando passamos por algum momento difícil, tendemos a agir com desconsideração em relação à provisão do Senhor em nossas vidas? Nós, nem que seja por um momento sequer, esquecemos ou perdemos a confiança nas promessas que Deus fez a nós há algum tempo atrás. Isso aconteceu com o povo de Israel lá no capítulo 16, versículo 2 de Êxodo. E eu vou ler um pouco com vocês sobre isso. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e a Arão. Disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Como podemos enxergar aqui no texto, voltando um pouco à fita, o povo de Israel estava sendo escravizado no deserto e Deus fez uma promessa a eles, que tirariam eles de lá e levariam eles para uma terra que ele prometeu a Abraão algum tempo atrás. E aí, passaram-se 430 anos, Deus mandou um libertador para tirar eles desse lugar. E aí, o que aconteceu? Depois de muita dificuldade, ele conseguiu tirar o povo do Egito. E quando chegou no deserto, Deus provia tudo para eles, tudo que eles precisavam, Deus provia para eles nesse lugar. E aí eles sentiram fome. E uma situação que poderia aproximar mais eles de Deus, que poderia criar uma intimidade com Deus, afastou, porque ao invés deles falarem com o próprio Deus as necessidades deles, eles foram murmurar. Ai, antes eu poderia ter morrido, eu poderia... Você já parou pra pensar em como Deus se sente quando a gente faz isso? O que Deus sentiu quando eles fizeram isso, depois de todo o esforço que foi pra tirar eles do Egito? Eles falaram, ai, quem me dera ter morrido, quem me dera eu não ter saído de lá, onde eu tinha fartura, onde eu tinha isso, eu tinha aquilo. E é exatamente isso que acontece com a gente hoje. Quando a situação foge do nosso controle, a gente tende a olhar para trás e a esquecer de tudo que Deus falou com a gente, a esquecer de todas as promessas que Deus já fez, já cumpriu e tudo que Ele prometeu. E uma situação que poderia aproximar a gente de Deus nos afasta. E essa situação, além de nos afastar, faz com que Deus se entristeça conosco, porque Deus, ele é um Deus provedor. Quando o povo de Israel agiu com essa desconsideração, com essa murmuração, sabe o que ele fez? Simplesmente ele mandou descer pão do céu. Eu vou ler aqui para vocês o próximo versículo. E disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei descer pão do céu. O povo sairá e colherá diariamente a porção necessária para cada dia. Com isso, porei à prova para ver se eles seguem ou não as minhas instruções. No sexto dia, trarão para ser preparado o dobro do que recolhem os outros dias. Então, ao invés de Deus se irar contra eles e falar, poxa, eu fiz de tudo por vocês e vocês agem com essa murmuração, simplesmente ele agiu com misericórdia e fez descer pão do céu. E é exatamente isso que Deus faz conosco hoje. Muitas vezes a gente nunca merece, né? Tudo é pela graça. Mas muitas vezes a gente entristece o coração de Deus e mesmo assim Ele continua provendo na nossa vida, Ele continua nos abençoando, Ele continua nos prosperando. E o que eu quero dizer com tudo isso é que ao invés de você murmurar quando você passar por algum momento difícil, lembre-se das promessas do Senhor para sua vida. Lembra que Deus, ele é provedor, ele é um Deus que cuida, que sara, que transforma. Ele é todo poderoso e pode fazer tudo por você. Então, ao invés de você murmurar, falando que não tem isso ou aquilo, que preferia estar aonde Deus te tirou, coloca sua confiança no Senhor, porque Ele tem cuidado de vós, Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado da sua casa, Ele tem cuidado da sua família. Então, não murmure. Confia no Senhor, que se sua hora não chegou ainda para determinada promessa, se você está passando por um momento difícil agora, é passageiro. Tudo vai passar. E a promessa do Senhor vai se cumprir na sua vida. E é isso.